Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje eu vim aqui para darmos continuidade na nossa busca pelo verdadeiro avivamento espiritual para as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja e a nossa nação. Estamos vendo algumas artimanhas do inimigo, algumas estratégias dele que ele tenta usar para parar a obra do Senhor, para nos parar. E hoje nós vamos falar a respeito dos temores ao avivamento. Em Atos, capítulo 20, versículo 22 a 24, vai dizer o seguinte: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A pessoa que anda com Deus tem uma segurança extraordinária. Sabe, Deus não permite uma prova além do que nós podemos suportar. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Por isso não devemos temer pessoas e nem situações. Nós devemos confiar plenamente no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele já planejou tudo. E tudo está no controle das suas mãos. No texto que nós lemos hoje, nos versículos que lemos da palavra de Deus, Paulo está afirmando que ele não sabe o que vai acontecer. Ele só sabe que haverá prisões e que haverá sofrimento. Mas ele foi tão cheio de coragem, porque a entrega dele era de tal forma a Deus, que ele já não tinha medo de perder a sua própria vida. Na verdade, ele já considerava a sua vida perdida. Ele só queria apenas cumprir a missão dele, cumprir o propósito do Senhor, independentemente do que acontecesse, independentemente de qualquer coisa. Paulo só queria completar a carreira, só queria cumprir a missão, queria propagar o Evangelho, cumprir o propósito de Deus através da vida dele, na vida dele. E por isso Paulo foi cheio da coragem. Infelizmente, existem muitos líderes religiosos, mas não podemos dizer somente dos líderes, mas também do povo de Deus em si. Nós, como os cristãos que somos, infelizmente, muitos não têm essa coragem. Ao contrário, estão cheios de temores, cheios de medos e não buscam um avivamento pessoal e nem leva o povo a buscar o avivamento, nem leva as igrejas a buscar o avivamento, uma vida mais profunda com Deus, por conta de alguns medos. E hoje nós vamos falar a respeito de alguns desses medos. Tem medo às vezes de perder posições. Alguns líderes entram numa situação de subserviência aos homens e não de submissão total a Deus, para manter a sua posição, para manter a sua honra diante dos homens. Sabem que se pregarem sobre determinados assuntos, as oposições se levantarão e eles poderão perder a sua posição. Mas isso não somente com líderes religiosos, isso também com o povo, com obreiros, com até mesmo alguém que não tenha cargo nenhum na igreja. Talvez uma posição dentro de um grupo de amigos, dentro de uma empresa, uma posição no serviço, dentro de qualquer ambiente. Muitas das vezes se acovardam e deixam de falar a verdade, deixam de levar a palavra por medo de ser excluído talvez do grupo de amigo, por medo de às vezes ser demitido, por medo. Às vezes as pessoas estão ali sedentas para conhecer a verdade, precisam ouvir a própria palavra. Diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A pessoa está ali necessitando, mas nós, por sermos medrosos e temos temor, por egoísmo, deixamos de levar a palavra.
A única que pode produzir a transformação no coração do homem, que pode quebrar o ego da pessoa. Talvez no primeiro momento vai ser um choque. E claro, vai haver oposições. Mas é a palavra verdadeira e genuína que traz a transformação, que traz a cura, que traz a libertação, pois é a palavra de Deus, inspirada por Deus. É a própria palavra de Deus que fala do Deus vivo, da libertação através de Jesus Cristo. E somente através da palavra verdadeira e genuína é que se haverá a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E só é salvo quem crer no Filho de Deus. Porque é somente através dele que nós recebemos perdão pelos nossos pecados. É através da nossa submissão a ele. Como é que nós vamos crer? Como é que nós vamos saber o que fazer, saber o que é correto, saber o que Deus almeja se nós não conhecemos a palavra do Senhor? Outro medo é de ser criticado. Quando você começa a buscar a Deus ou leva as pessoas, o povo a buscá-lo, pode esperar críticas e oposições. Nós vemos isso claramente na Bíblia. Toda vez que alguém se levanta para pregar a palavra verdadeira e genuína, há também oposições, mas nós temos que manter o foco no lugar certo, que é em Jesus Cristo, que levanta-se oposições, mas há muitas almas que se rendem aos pés do Senhor e são salvas, são libertas. É isso que verdadeiramente importa. É o cumprimento da missão aqui na terra. É fazer o ide do Senhor. E muitas oposições sim se levantam, e até mesmo dentro da própria igreja. Até mesmo dentro da sua própria denominação. Alguns estão mais preocupados com o que os homens vão pensar do que com o próprio Deus. Irmãos, nós devemos cumprir a vontade do Senhor, não a vontade do homem. A vontade do Senhor, ela é soberana em nossas vidas, deve ser soberana. E muitos também têm medo de perder salário, perder o salário. Alguns líderes temem que poderão ser desligados da igreja e perder o seu sustento se pregarem assuntos que alguns outros líderes não permitem e não gostam. Tem medo de perder os dízimos e as ofertas. Se começarem a pregar a verdade, se começarem a verdadeiramente confrontar, se a verdade ofende as pessoas, vamos então parar de proclamá-la, se é a verdade que salva. Alguns assuntos tornaram-se proibidos em alguns lugares. Em algumas igrejas hoje você não pode. Você já chega lá e eles falam, você não pode pregar sobre isso. Mas se a palavra fala dessas coisas proibidas, vamos pregar mesmo assim. Jesus, ele confrontava e pregava que muitos religiosos não queriam ouvir. Mesmo assim ele ia, porque mais valia o cumprimento da missão. As almas que eram salvas ao ouvir a palavra verdadeira e genuína. Mas muitos também têm medo de perder o controle. Pastores, padres, ou até mesmo líderes de grupos pequenos, de células, de grupos menores, eles tentam dominar o rebanho. Eles querem dominar as pessoas, de tal forma que as pessoas não têm liberdade na sua vida cristã. E tais pessoas sabem que se vier um avivamento espiritual verdadeiro e genuíno, eles perderão o controle de algumas situações. Porque os crentes no poder do Espírito Santo começarão a fazer novos discípulos. A igreja vai começar a crescer e automaticamente, espontaneamente, novos ministérios surgirão. Porque vai crescer muito. O agir do Espírito Santo vai ser poderoso, vai ser tremendo. E é uma bênção quando não sabemos o que está acontecendo. Mas nós temos que saber, sempre, que Deus está no controle. Isso basta. Isto basta.
Deus está no controle. Por mais que os líderes, pastores, padres, seja quem for, tente fazer com as suas próprias mãos, eles não vão conseguir se não vier de Deus. E além disso, você precisa ter em mente. Vamos falar a respeito do medo das mudanças e depois eu retomo do que você precisa ter em mente. As igrejas, elas estão vivendo há muitos anos em algumas tradições e seus membros têm medo de sair da rotina. Alguns até dizem, 40 anos nós fazemos dessa forma, fazemos desse jeito, por que é que vamos mudar agora? Mas as mudanças, elas nos tiram da zona de conforto. E realmente, o avivamento espiritual, ele faz um reboliço acontecer na igreja, no povo, nas famílias. Assim como aconteceu no Vale de Ossos Secos. Ouviu-se um grande ruído, um reboliço aconteceu. E algumas pensam que as coisas estão saindo fora de controle, saindo do lugar. Mas na verdade, do ponto de vista de Deus, como aconteceu no meio do Vale de Ossos Secos em Ezequiel capítulo 37, do ponto de vista de Deus, elas estão voltando para o lugar certo. As coisas estão se arrumando. Nós temos que orar para um grande avivamento espiritual e ter a coragem para enfrentar as oposições humanas. Deus estará do nosso lado e no final Ele receberá a honra e a glória. Só que você tem que ter em mente, sabe, eu acho muito errado nós depositarmos toda a culpa em pastores, em líderes religiosos. Não! Nós também somos culpados. O ID é para todos. O pastor pode tentar de todas as formas pregar para você. O líder pode tentar de todas as formas. Pode ir na sua casa todos os dias, te mandar mensagem todos os dias, falar do pecado todos os dias, mas se você não quiser o conserto, se você não quiser abrir a porta para Jesus entrar, então não vai haver mudança. Então não vai haver transformação. Porque a Bíblia diz que Jesus está na porta batendo. Ele chama e está batendo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então ele vai entrar. Você precisa abrir a porta para Jesus. Você precisa se consertar. Você precisa buscar. E você também tem o papel de levar a palavra para as outras pessoas. Não estou dizendo que você precisa estar em cima do púlpito pregando, ministrando a palavra, estar no púlpito louvando. Não estou dizendo que você precisa estar em um cargo. Não, ninguém precisa estar em um cargo para fazer isso. O ID também se cumpre em uma simples conversa, onde você insere Jesus Cristo, insere o perdão de Deus, insere e fala, não, olha, você precisa se consertar, insere Jesus na conversa, insere Deus onde você começa a testemunhar com a própria vida. Há várias maneiras de se cumprir o ID de Deus, mas ela precisa ser cumprida. Não é somente para o pastor. A igreja, Jesus, Ele não veio para que estão sãos, mas para o que estão doentes. E é o nosso papel como igreja do Senhor ir atrás dos doentes. Porque muitos não têm essa consciência de que a cura está na igreja, de que a cura está em Jesus. Muitos precisam que a palavra chegue até eles. E cabe a nós levar a palavra. É também a nossa responsabilidade. Nós precisamos orar para que Deus nos dê essa coragem de enfrentar as oposições, de enfrentar as calúnias, de enfrentar os levantes do inimigo, para que Deus nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê sabedoria e estratégias para continuar. Neste momento, vamos orar a Deus, para que Deus encha os pastores, os líderes, encha nós com ousadia e coragem, para levar o povo ao avivamento espiritual. Orar para que Deus ele liberte os cristãos dos temores humanos e que tenham apenas o temor de Deus. Vamos orar para que venha um grande e verdadeiro avivamento espiritual. Feche os teus olhos, se conecte ao Senhor
Seja sincero com Deus, abra o seu coração. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos diante de Ti neste momento, rogando a Ti, Senhor, para que, ó Pai, as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Pai, perdoa-nos, porque muitas das vezes somos covardes e não nos posicionamos diante da adversidade. Muitas das vezes nos calamos diante de uma oportunidade que o Senhor nos dá para levar alguém ao arrependimento através da Tua palavra e do agir do Espírito Santo. Senhor, quantas oportunidades nós temos perdido. Senhor, quanto tempo nós temos perdido de levar a Tua palavra verdadeira e genuína por medo do que vão pensar, por medo de levante, por medo de oposição. Mas, Senhor, nós pedimos agora em nome de Jesus que dê coragem a cada um de nós, que dê coragem, ousadia, Senhor, ao povo que necessita para levar a Tua palavra, que necessita, Senhor, para levar, Senhor, uma pregação de avivamento espiritual. Dê coragem e ousadia aos líderes religiosos, Senhor, para que eles levem os seus liderados ao avivamento espiritual. Senhor, em nome de Jesus, liberta os cristãos dos temores humanos, Pai, e que haja somente temor a Ti em nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti para que haja um grande avivamento espiritual, Pai, em nossa vida pessoal, Senhor, em nossa família, Senhor, em nossa igreja, em nossa nação. Pai, traga convicção do pecado, o dom do arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, traga um conserto para o meio do povo, em cada coração a quebranta, envia Teu Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Quebra as amarras malignas, meu Pai, e opera o grande avivamento espiritual, Senhor. Pai, transforma as vidas, transforma as famílias, Senhor, transforma a nação brasileira, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus. Pai, continua agindo no nosso meio, continua operando, Senhor, opera milagres e maravilhas. Quebra, Senhor, toda a corrente maligna em nome de Jesus. E opera a Tua obra salvífica, Senhor, em nós, ó Pai. Na nação brasileira, na nossa família, na nossa igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Neste momento eu também quero lhe pedir que compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para que elas saibam que não tem que ter medo do homem. Não tem que ter medo daquele que só pode fazer perecer o corpo, mas não pode levar e condenar a alma, fazer perecer a alma. Tenha temor a Deus. Busque a Deus. Busque o avivamento espiritual. E se você ainda não é inscrito no meu canal, no final desse vídeo vai aparecer minha foto, clica nela e se inscreve, nos ajude a continuar anunciando as boas novas do reino. Nós necessitamos de avivamento. Continue firme nesse propósito. Continue firme buscando para que do alto seja revestido de poder e um grande avivamento aconteça. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.